É muito bom estar com vocês. É sempre bom estar na Conferência da Atos. Eu tenho frequentado esta conferência nacional desde 2012. E eu fui muitas vezes encorajado, abençoado, ministrado por Deus através de irmãos que assumiram este púlpito e que também me dirigiram a palavra em momentos particulares dos nossos encontros. Eu sou muito grato a Deus por estar entre irmãos, com amigos e na missão de fazer o Evangelho avançar por meio de plantação de igrejas saudáveis e centradas no Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Voltando de uma determinada viagem, eu retomei meu posto na piscina ao lado do meu filho, nas aulas de natação. Só que algo parecia ter mudado. Kael, que estava se aventurando em suas primeiras braçadas sozinho, aparentemente tinha regredido. Por alguma razão ele passou a aula inteira hesitando, mostrando alguma insegurança. Por isso, quando eu cheguei ao carro preocupado, eu perguntei: filho, o que foi que aconteceu hoje? Por que é que você não quis nadar sozinho? Ele parou, pensou um pouco e depois disse: pai, não foi nada. Minha bateria acabou mais cedo hoje. Na hora eu fiquei me segurando para não rir, mas pensando melhor, depois eu concluí: quem nunca? Quem nunca ficou sem bateria ao longo do caminho? Qualquer um pode perder a esperança momentaneamente. E qualquer crente das nossas igrejas pode desanimar quanto ao congregar, quanto ao cultuar conosco. Em parte, isso se dá porque somos pecadores. Muito facilmente nos desviamos do que é mais importante para as coisas triviais e menos importantes da vida. Em parte, porém, isso se dá porque nossos cultos talvez estejam se tornando pobres. E aqui eu quero que você entenda, eu não estou falando necessariamente do estilo de culto que adotamos, se mais contemporâneo ou mais tradicional. Eu me refiro muito mais à teologia de culto que abraçamos. O que é um culto para você? O pastor presbiteriano John Payne escreve: quando os crentes se reúnem para adorar no dia do Senhor, eles tomam parte na atividade mais significativa, importante e maravilhosa que possa existir. E o culto não é apenas uma atividade preeminente da igreja, é também a principal ocupação de querubins e serafins, seres terríveis em glória e poder, servos de Deus que voam ao redor do trono celestial, declarando infindáveis expressões de louvor e devoção. É o que encontramos aqui no livro do Apocalipse, nos capítulos 4 e 5. Nesta ocasião, olhando apenas para o 5, eu quero procurar com vocês o que seria um culto agradável a Deus e, ao mesmo tempo, e como consequência disso, atraente às pessoas que congregam conosco. Vamos ler só o verso 5 para começar. Apocalipse, capítulo de número 5 e verso 5 também. O texto inspirado nos diz: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade de outra vez estar aqui nessa conferência com irmãos e amigos queridos.
E agora que nós nos aproximamos de Tua palavra, Tua voz, eu quero repetir as palavras do salmista, quando ele pediu em oração: abra, Senhor, os olhos do meu coração, para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Dá que seja assim nesta tarde, que o nome do Teu Filho seja exaltado entre nós, que o amor por nossas igrejas seja fortalecido em nossos corações. Eu te peço isso, ó Deus e Pai, crendo na assistência de Teu Espírito, e o faço em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém. João, como sabemos, está na sala do trono de Deus. No capítulo 4, ele viu o Senhor exaltado em majestade e poder. E ele ouviu a primeira canção dos anjos e dos anciãos. Foi uma visão de tirar o fôlego. Mas eis que surge um porém. Que Deus reina no céu, João não tem dúvida. Mas quem vai levar seus planos a termo na terra? Que Deus reina nos céus está completamente claro diante dos olhos de João. Contudo, quem vai conduzir a igreja ao futuro prometido por Deus? A igreja vai suportar a perseguição de Roma? A igreja vai saber lidar com as pressões do mundo? A igreja terá que lutar sozinha, ou há alguém que lutará ao lado dela? E se há alguém, quem é? Quem seria digno de defender a igreja e de liderar a história para o bem dela? A resposta que João ouviu e a resposta que nós ouvimos neste texto é claríssima. Jesus é digno. E por isso ele merece ser adorado em um culto agradável por toda a sua igreja e até por toda a criação. Renan, ninguém vai discutir isso. O que queremos discutir é o que é um culto agradável, ou melhor, o que se tem em um culto agradável a Deus quando nos reunimos como povo de Deus para adorar. De acordo com o que João viu neste culto celestial, eu posso dizer, em primeiro lugar, que um culto agradável a Deus tem um livro aberto. Volte os seus olhos aí para o texto comigo outra vez, verso de número 1. João escreve: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Que livro é este, gente? Alguns defendem que se trata do livro da vida, enquanto outros acham que João está falando do Antigo Testamento, mas não pode ser. Não há nada aqui que indique ser o Antigo Testamento, e pelos próximos capítulos de Apocalipse, nós vamos ver que a abertura deste livro não vai apenas colocar alguns no livro da vida, vai trazer juízo sobre todo o mundo. Por isso, resumindo o que se pode ler aí nos melhores comentários exegéticos que temos, eu digo que este livro simboliza basicamente o plano de Deus sobre a totalidade do universo e por toda a extensão da história. Então é uma boa notícia para mim e para você. Só que há um problema. E ele surge nos versos 2, 3 e 4. Quando o apóstolo escreve: vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar
para ele. Percebam, não é qualquer pessoa que pode abrir este livro. E por isso João está chorando. Por um lado ele chora porque sabe que nenhum homem é digno, nenhum homem é justo o bastante, ninguém foi achado digno entre nós de se aproximar de Deus para tomar o livro, que significa o plano de Deus. Por outro lado ele chora porque ele sabe que as promessas de Deus sobre o povo de Deus dependem da abertura deste livro. O Dr. William Hendrickson explica: quando o livro é aberto, então o universo é governado no interesse da igreja. Quando o livro é aberto, então o glorioso propósito redentivo está sendo conhecido. Quando o livro é aberto, seu plano está sendo cumprido e o seu conteúdo passa a se desdobrar na história. Se, porém, o livro não é aberto, significa que não haverá proteção para os filhos de Deus, não haverá julgamento sobre o mundo, não haverá triunfo final, não haverá novo céu nem nova terra. Eis o que está em jogo, amigos. E por isso, outra vez, João está chorando. Mas ele já pode parar. Porque como lemos no verso 5, um ancião surgiu diante dele pregando. E sua pregação foi: João, não chore mais. Verso 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O curioso é que o livro só será aberto a partir do capítulo 6. Mas o ancião está dizendo antecipadamente a João: você pode parar de chorar porque está decidido. O plano de Deus será cabalmente cumprido. A igreja de Deus será totalmente redimida. E todos os seus inimigos serão julgados pela mão do Senhor. Como é que ele sabe, gente? Por que é que este ancião tem tanta certeza do que prega? Ele viu, ele ouviu, alguém foi achado digno de romper os selos e de abrir o livro do plano de Deus. Como raiz de Davi, como descendente legítimo da tribo de Judá, Jesus nos representou legal e perfeitamente diante da justiça de Deus. E como leão de Judá, na cruz e no túmulo vazio, ele venceu os nossos mais terríveis inimigos. Você crê nisso? Então você também já pode parar de chorar. Eu sei que não é tão simples assim. Porque muitas pessoas chegam aos nossos cultos chorando. Algumas choram porque estão sendo perseguidas na família, na faculdade, no trabalho. Outras choram porque seus filhos, criados na igreja, agora adultos, estão longe do Evangelho. Algumas pessoas choram porque seus votos de casamento foram quebrados. Em alguns casos, a coisa ficou tão séria que o resultado foi um triste e traumático divórcio. Quem quer viver algo assim? Seja o que for, para muitas pessoas que cultuam conosco, a realidade parece a seguinte: o plano de Deus para elas foi frustrado. Será? Como as ajudamos domingo após domingo em nossos cultos? Ou como é que o culto da nossa igreja local pode ser de fato encorajador para os crentes? Pastor, faça-me um grande favor à sua congregação. Como o ancião deste capítulo,
Abra o livro que você tem na mão e declare a verdade mais poderosa do mundo. Diga ao seu povo: vocês já podem parar de chorar, pois a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu, e ele vai executar cabalmente o plano de Deus. Sim, eu sei que o pecado tem estragado muita coisa, causado danos às nossas famílias, às nossas igrejas e por toda parte do mundo. Eu sei que a impressão que temos muitas vezes é que o plano de Deus foi frustrado, mas não é verdade. Jesus morreu e ressuscitou para romper os selos e para abrir o livro do plano de Deus. Por agora, nós temos que sofrer algumas decepções, amargar muitos sofrimentos. Mas quando o plano estiver cabalmente completo, nenhuma injustiça passará impune. A doença não terá mais a palavra final. Nunca mais nós vamos chorar de tristeza, pois o leão da tribo de Judá venceu. E ele vai cumprir cabalmente o plano de Deus para o seu povo. Até lá, queridos, eu e vocês, pastores, precisamos abrir o livro que temos. E nós precisamos pregar o evangelho que nos foi confiado. Por quê? Porque quando pregamos que Cristo venceu para cumprir o plano de Deus, nós estamos dizendo às pessoas que, apesar dos nossos pecados, nós já podemos ser incluídos na adoração que satisfaz a alma, até mesmo em dias de sofrimento e adversidade. De novo, João está chorando, porque sabe que não é digno. E João está chorando, porque não sabe se pode participar da adoração celestial. E se eu não sei se me incluo na beleza do trono de Deus, no culto que toma lugar em volta dele, na glória, se eu não sei se me incluo, a única coisa que me resta é o pranto, o choro da dúvida. João não precisa mais chorar, você não precisa mais chorar, nenhum pecador que cultua conosco precisa mais ter dúvida. Se no nosso culto tem pregação do Evangelho, então tem a resposta que mais precisamos ouvir. Jesus morreu e ressuscitou, e como resultado de sua obra, Ele não abriu apenas o plano de Deus sobre a história, Ele abriu a porta da adoração para mim e para você. Mas Renan, eu posso mesmo me aproximar do trono de Deus? Eu posso acompanhar a adoração angelical ou a adoração dos anciãos? Sim, você pode. Não porque é bom o bastante, não porque é justo em si mesmo. Nós podemos nos aproximar de Deus porque Jesus abriu as portas da adoração para mim e para você. Percebem o bem que fazemos à nossa congregação quando pregamos a palavra? Se concorda comigo, querido, não troque a Bíblia por discurso de autoajuda ou de coach barato. Não troque a pregação do Evangelho por pesquisas de mercado que tem por propósito apenas agradar aos clientes que nos visitam de vez em quando. As chamadas igrejas sensíveis aos interessados, por mais bem intencionadas que sejam, estão primordialmente preocupadas com o que as pessoas pensam do que elas podem fazer. E não me entendam mal, quando planejando os nossos cultos, há espaço sim para sensibilidade quanto aos não crentes que estarão conosco. Porém, como sabemos, de acordo com a Escritura, Deus é o maior interessado a quem devemos ser sensíveis.
Deus é o maior interessado a quem devemos agradar. Por isso, que nossos cultos sejam bíblicos e que o livro de Deus seja livremente aberto e pregado com autoridade e poder do Espírito. Porque um culto que agrada a Deus tem um livro aberto. Em segundo lugar, de acordo com essa passagem, eu posso dizer que um culto agradável a Deus tem um mediador poderoso. Ouvir a pregação do ancião foi maravilhoso. Mas nada se compara com o que João experimenta agora. Verso de número 6. Ele escreve depois: vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele acabou de ouvir sobre um leão, mas eis que o que surge diante de seus olhos é um cordeiro, porque todos nós sabemos. O leão da tribo de Judá venceu o pecado, a morte e o diabo, entregando-se por seu povo como um cordeiro pascal. Um animal foi morto a fim de que Adão e Eva fossem cobertos no jardim. Um animal foi morto a fim de que os hebreus fossem poupados no Egito. Se lembram disso? Um animal era morto no culto da antiga aliança a cada ano, a fim de que nenhum crente esquecesse o caminho da salvação de Deus. Um sacrifício substitutivo. O inocente e o puro sofrendo no lugar do culpado e pecador. Foi exatamente o que testemunhamos na cruz. O leão da tribo de Judá venceu como o cordeiro pascal de seu povo. Ele morreu, mas eis que agora João o vê vivo, de pé e no centro do trono de Deus. É onde ele tem que estar mesmo, é onde ele estará para sempre. O Cordeiro Pascal sempre estará entre o Deus Santo e seu povo redimido. E segundo João viu, ele tem 7 chifres e 7 olhos. Chifres representam seu poder, os olhos, o seu cuidado, a sua atenção sobre o povo da aliança. Não apenas temos um mediador, nós temos um mediador poderoso e atento. E ele está em santa movimentação, versos 7 e 8. O texto nos diz que ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As palavras do Dr. Hendrickson, outra vez eu o cito: este é o momento mais significativo da história, pois é quando o mediador é coroado na glória celestial como o rei do universo. Mas Renan, ele não reinava antes. Berkhoff explica: a coroação não significa que Cristo não tinha sido rei antes, mas sim que aí ele foi publicamente empossado como Deus e homem. João Calvino, o reformador, escreve: em sua coroação, Cristo foi instalado no governo de céus e terra e foi formalmente admitido na posse da administração a ele confiada. E não somente admitido uma vez, mas para continuar até quando descer para julgar o mundo.
É por isso que os 4 seres viventes e os anciãos se prostram diante dele. Quando ele se aproxima para tomar o livro. É por isso que aqui temos a menção das orações dos santos. Deus respondeu às orações daqueles que clamavam por salvação. O leão venceu. E como cordeiro pascal, redimiu o povo eleito de Deus. Ele tem o livro do plano de Deus na mão. E ele está de pé, vivo no céu, no centro do trono do Senhor. É onde ele tem que estar também nos nossos cultos, queridos. No centro de tudo que nós fazemos como povo de Deus. Para começo de história, ele precisa estar no centro, porque sem Cristo no centro, nem culto temos. De novo, eu sei que há muitas igrejas bem intencionadas, muitos pastores sérios que querem levar pessoas a um encontro genuíno com Deus. Mas se Cristo e sua obra não estiverem presentes no culto, simplesmente não há acesso a Deus. Porque eu e vocês sabemos, nós cultuamos mediante a fé no Cristo mediador. Nós sabemos que Deus recebe o que fazemos pela fé depositada em Cristo, que segundo Paulo a Timóteo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, para começo de história, sem Cristo no centro, nem culto temos. Com Cristo no centro, porém, nós temos culto e segurança. Como assim, Renan? A coroação de Cristo significa que seu sacrifício vicário foi aceito por Deus. Ou seja, não se trata apenas do momento mais importante da história, gente. Esse é o momento mais importante da nossa história. Jesus se entregou como cordeiro pascal no meu e no seu lugar. Deus se deu por satisfeito. Nosso maior problema foi resolvido. Tenha em mente ainda que a coroação de Cristo significa que Ele segue trabalhando por nós. Por vezes as pessoas nos perguntam: o que será que Cristo está fazendo agora? Se a sua obra redentora foi consumida na cruz, foi consumada na cruz, perdão, terá seu trabalho cessado? Paulo responde aos romanos dizendo: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e agora está à direita de Deus Pai, fazendo o que, gente? Intercedendo por mim e por você. Para sempre, então, como João viu no culto celestial, o mediador poderoso e atento estará entre Deus e seu povo. A implicação é óbvia. Nós estamos seguros. Os irmãos que cultuam conosco aos domingos não precisam mais ter medo. Deus me aceitará ou Deus não me aceitará? Eles foram aceitos em Cristo Jesus. Os irmãos que cultuam conosco aos domingos não precisam mais viver sob a ética da performance, tentando fazer por merecer, tentando conquistar a atenção, a bênção, o amor do Senhor. Não, Jesus já o fez. Deus aceitou. E para todos sempre estamos sob a bênção e o amor do Pai. Os irmãos que cultuam conosco não precisam ficar mais inseguros quanto ao futuro. Chegaremos ou não à linha de chegada. Nós chegaremos. Você vai chegar, eu também vou chegar. Os crentes genuínos que adoram conosco chegarão. Não porque somos fortes, capazes,
mas é porque no céu, à destra de Deus o Pai, Deus o Filho, o mediador poderoso, jamais cessará de torcer por nós, de interceder por nós, de pedir por nós. Com Cristo no centro, nós temos culto e segurança. Com Cristo no centro, nós temos culto e esperança, irmãos. Eu explico. Quem não tem os olhos fixos em Deus por meio de Cristo, vive em uma eterna prisão idólatra. Um comentarista escreve: é como se vivesse de loja em loja, fazendo infinitas buscas para atender apenas aos próprios desejos e fantasias. A vida de tal pessoa se volta de uma satisfação parcial para outra, sendo interrompida apenas por fossos de decepção. É uma prisão idólatra que só pode ser quebrada com a visão da glória de Deus. A verdade é, nós fomos criados para adorar. E se não adoramos ao Deus que se assenta no trono do universo, inevitavelmente vamos adorar aos falsos deuses dos nossos dias. E como é que se quebra esta prisão? Com visão espiritual, tendo olhos espirituais para ver a glória de Deus brilhando na face de Cristo, disse Paulo aos Coríntios. Por isso nós cantamos o Evangelho em nossas músicas. Por isso nós pregamos o Evangelho não uma vez a cada mês, mas em cada sermão que pregamos. Por isso nós oramos, tendo o Evangelho por fundamento. Nós cremos. Pregação do Evangelho, acompanhada pelo poder do Espírito, quebra e destrói prisões idólatras. Só há repouso para a alma, de fato, como disse Agostinho, se estivermos no Criador, e só podemos ter contato com o Criador mediante o poderoso mediador. Além de nos libertar da idolatria, a centralidade de Cristo no culto pode organizar nossa vida. Porque de fato, irmãos, a vida é bagunçada, desordenada, e por vezes ficamos meio perdidos. Como é que se mantém firme em dias turbulentos? Como compreender o incompreensível? Como não se entregar ao desespero diante de tanta maldade neste mundo? Olhe para aquele que tem nas mãos o livro do plano de Deus. Quem reina não é César, gente. Quem reina não é Lula. Quem reina não é Bolsonaro. Quem reina não é o partido X, Y ou Z. Quem reina de verdade não é o diabo. Quem reina na sala do trono, segundo João viu, é o Cordeiro bendito de Deus que morreu e ressuscitou. A história do universo está nas mãos dele e dele somente. Essa visão tem o poder de nos organizar de dentro para fora. De dentro para fora, vamos nos tornando, vamos nos afastando do que éramos, pessoas centradas em si mesmos. E vamos nos tornando pessoas centradas em Deus. Descobrimos em Cristo que não estamos sozinhos no mundo, que temos um Pai atento que cuida de nós, que Ele tem um plano, um propósito que vai cumpri-lo. Não precisamos mais descobrir o segredo da vida, não. Nós vivemos a partir e sob o cuidado do trono de Deus. Nós vivemos sob os cuidados do poderoso mediador que governa e conduz a história do universo no interesse de seu povo. Isso é bom demais. Para terminar,
Eu ainda posso dizer, segundo esse texto, que um culto agradável a Deus conta com um povo que canta alegremente. Então logo o Cordeiro toma o livro das mãos daquele que se assenta no trono, há uma explosão de louvor e adoração nos céus. Primeiro, os que estão mais próximos do trono cantam, versos 9 e 10. Anciãos e os 4 seres viventes, e eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos. Por quê? Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É um cântico novo, porque jamais houve tão grande e gloriosa libertação. De fato, irmãos, percebam, Jesus é digno de ser adorado, porque através de sua morte vicária na cruz, Ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. 2 coisas são dignas de nota aqui. Primeiro, os céus estão cantando a obra redentora de Cristo. Cristo não merece adoração meramente porque dividiu a história humana. Cristo não merece cultos dominicais quando eu tenho vontade ou quando eu não tenho vontade, porque Ele é um bom exemplo a ser seguido somente. Os céus cantam e nos ensinam que Ele é digno de culto, porque na cruz Ele de fato comprou pessoas para Deus. Até então essas pessoas eram escravas do pecado e consequentemente viviam sob a condenação. Não mais. O Cordeiro trouxe libertação aos cativos. Mas quem são estes cativos agora cantores? Esse é o segundo comentário que merece destaque. Como explica o professor Greg Beale, a redenção operada pelo Cordeiro é sem distinção, mas não é sem exceção. Os universalistas dizem que Jesus morreu por todos e, portanto, todos serão salvos. Os arminianos pregam que Jesus morreu por todos, mas só os que creem serão salvos. O que nós cremos? Nós defendemos a doutrina da expiação limitada, por mais difícil que seja para alguns. E tal doutrina ensina que Jesus morreu exclusivamente por seu povo. Bem, foi o que o anjo disse a José. Na dúvida se continuava ou não com Maria, sim, case-se com ela, pois ela está grávida de um filho, e você vai dar um nome a ele. Qual é o nome? Jesus. Por quê? Diz o anjo. Porque ele nasceu ou vai nascer para salvar o seu povo. Deus tem um povo. Jesus morreu para salvar esse povo. E esse povo se acha espalhado entre todos os povos da terra. Mais do que redimi-los, diz a canção dos céus, o Senhor os libertou e os restaurou à condição de reino e sacerdotes. É uma obra de restauração, irmãos. Adão e Eva foram colocados no jardim como reis e sacerdotes. Falharam e foram expulsos. Israel foi liberto do Egito e tinha por propósito se tornar esta nação, reino de sacerdotes. Falhou, foi expulso. Onde Adão e Israel falharam, Jesus acertou, e por meio de seu sangue, Ele nos restaurou à condição de reis e sacerdotes. É por isso que cantamos. E nós não somos os únicos.
Versos 11 e 12, João escreve: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. É a segunda canção. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quantos servos angelicais Deus tem? Nós podemos dormir em paz. São milhares de milhares e milhões de milhões. E o que é que eles estão fazendo aqui, gente? Estão adorando ao Cordeiro que foi morto. E uma nota interessante é: os anjos cantam depois dos anciãos, que representam a igreja triunfante. Por quê? Richard Phillips, em seu comentário do Apocalipse, lembrando do que escreveu o apóstolo Pedro, diz que é porque os anjos aprenderam ainda mais sobre a glória da redenção quando viram o Cordeiro entregando-se na cruz pela igreja. É por isso então que os anjos cantam que Jesus é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E perceba isso. Eles não estão aqui apenas dando ao Filho o que é dado ao Pai. Eles também estão nos dizendo que o que parecia fraqueza na cruz foi a maior demonstração do poder de Deus. O que parecia vergonha, pobreza aos olhos dos homens, foi, na verdade, o ato mais glorioso da graça redentora do Senhor. Por fim, todo o universo se junta a esse coro. Versos 13 e 14. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Não é só a igreja que canta, os anjos não são os únicos. Toda a criação vai cantar um dia. Por agora, diz Paulo aos Romanos, ela geme sob os efeitos do pecado, mas não será para sempre. Em breve, quando o plano de Deus estiver cabalmente cumprido por Cristo, a criação, com homens e anjos, cantará àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, que é digno de abrir o livro e de conduzir a história para um final perfeito e feliz. Você gostaria de experimentar isso aqui? Você se vê nessa reunião futura, gloriosa, de adoração ao Senhor? Como povo da esperança, não precisamos esperar. Ainda que seja de maneira imperfeita, nós já podemos cantar àquele que nos salvou na cruz do Calvário. Como? A primeira resposta, segundo o que acabamos de ler, é: nosso culto precisa ser ao mesmo tempo acolhedor e reverente. A palavra hebraica amém, como sabemos, significa sim. E embora pequena e conhecida, ela é extremamente importante para quem adora aos domingos. Por quê? Ela nos lembra que damos sim ao Deus que em Cristo nos disse sim. Até outro dia nossa história era de negação completa. Ninguém merecia nada, ninguém podia participar ou se aproximar de Deus, mas por causa de Cristo, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações receberam o sim de Deus. A implicação óbvia outra vez é: não há espaço para medo aqui. Desde criança nós aprendemos a manipular pessoas porque temos medo. A criança manipula o pai, o jovem, a moça com quem quer namorar, o empregado, o patrão a quem quer agradar,
E assim vamos, manipulando uns aos outros, porque na verdade temos medo de não sermos aceitos, valorizados e amados como somos. Não aqui, irmãos. O medo aqui tem que morrer. Porque eu e vocês, ainda pecadores, em Cristo ouvimos o sim de Deus. Por causa dele fomos restaurados à condição de reino de sacerdotes. E por causa dele, sem medo, podemos ministrar na própria presença de Deus. Isso é muita coisa. Contudo, não podemos deixar de ser reverentes. Vocês viram. Os anjos dizem amém e os homens se prostram diante de Deus. Por toda a Bíblia é o que vemos. Deus nos chama a adorá-lo com reverência. Desde o chamado, a renovação da aliança de Êxodo 20, por exemplo, até este culto celestial, o Senhor está convocando o seu povo a uma reunião de adoração reverente. O salmista nos pede: adorem com temor e tremor. Não precisamos ter medo mais dele, porque o Rei do Universo, o Juiz de toda a terra, é nosso Pai bendito. Mas ele ainda é rei, gente. Ele será para sempre santo. Se no céu os homens se prostram e os anjos cobrem a face, eu e vocês precisamos adorá-lo em temor e tremor. Uma segunda resposta sobre como podemos cantar aqui enquanto esperamos o que vem lá. Nosso culto precisa ser simples e poderoso. Isso é muito interessante. Me deram mais 45 minutos ali, é isso mesmo? Estava por volta de uns 8 ali, mas mudaram. Deu um salto, eu gosto. Percebam, o culto está sendo realizado no céu, mas ele é tão simples que pode ser replicado na terra, em qualquer lugar e em qualquer contexto. Isso é maravilhoso para gente como nós, de igrejas pequenas, sem tantos recursos, sem tanta estrutura. O que eles estão fazendo lá pode ser feito em qualquer lugar da terra. E isso é digno de nota também. No culto do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, tinha muita coisa, muitas datas, muitos sacrifícios, muitas ofertas. No culto da Nova Aliança, leia só o livro de Atos, por exemplo, você vai ver. O culto se tornou radicalmente simples. Ele é tão simples que parece irrelevante aos olhos do homem sem o Espírito. Ele é tão fraco aos olhos do homem sem o Espírito que ele não é capaz de competir com os efeitos especiais do cinema ou com as tendências modernas dos shows. E eu fico me perguntando, e daí? Quem disse que a igreja está competindo com o mundo do entretenimento? Quem disse que a sua igreja tem que ser capaz de seguir Hollywood? O poder que temos, gente, não vem do que podemos fazer para atrair pessoas. O poder que temos vem do Espírito Santo, que prometeu abençoar meios ordinários, simples, comuns, de graça. A ideia é: se pessoas são edificadas nos nossos cultos, se pessoas são salvas nos nossos cultos, não é pelo que nós temos, não é pelo que nós fazemos, é porque pelo Espírito Santo Deus está vivificando o interior delas. Qual é a natureza do nosso poder?
Eles cantaram aqui, e eles, os crentes salvos de todas as tribos, povos, línguas e nações, reinarão com o Cordeiro. Como? Nós reinamos com o Cordeiro na terra quando estendemos o seu reino àqueles que ouvem e obedecem o Evangelho. É simples assim. Nós reinamos com Cristo quando fazemos discípulos de Cristo. É só isso mesmo. E eu sei que às vezes é meio confuso, porque o Brasil vive um declínio moral e assustador. Os crentes querem a todo custo ter o poder político para salvar a nação. Não vai rolar, gente. Não estou dizendo que não devemos ter crentes na política, nós precisamos deles lá. Mas como disse Jesus a Pilatos, um político, lembre-se disso, nosso reino não é deste mundo. E como nos ensina Paulo na carta aos Efésios, nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, contra o nosso semelhante. Nós lutamos no poder do Espírito. Tudo isso para dizer, o Brasil não precisa ser cristianizado à força. Já tentaram fazer isso. Não deu certo. O Brasil precisa ser evangelizado no poder do Espírito Santo. Então, em vez de depositar todas as suas fichas em um programa político ou em uma pessoa política, em vez de jogar tudo sobre um programa educacional da sua preferência, nós precisamos ser fiéis ao Rei em tudo e em todo o tempo, aproveitando cada oportunidade que Ele nos dá para fazer o seu Evangelho avançar. Você acha pouco, não é? O que é a pregação do Evangelho se comparada a um presidente da República? Martinho Lutero abalou impérios e, curiosamente, nunca se sentou em tronos. E quando alguém lhe perguntou o que ele tinha feito para realizar a reforma, sua resposta foi: vocês conhecem, eu nada fiz, a palavra fez tudo. Enquanto eu pregava e ensinava, dormia ou bebia cerveja com os meus amigos, Deus, de maneira soberana, destronava o papado na Europa e levava reis ao chão como nenhum outro soberano jamais foi capaz de fazer. Eis no que cremos. Nossos cultos são simples, podem ser mesmo. Vocês podem ser pastores de igrejas pequenas como eu sou. Vocês podem estar nos rincões do Brasil. Não tem problema. Se o Espírito de Deus estiver conosco, nossos cultos podem ser poderosos nas mãos do Senhor. Nosso culto precisa ainda ser congregacional e alegre, gente. Isso é interessante. O culto que presenciamos aqui tem harpas e tem taças, instrumentos e orações. Mas o que se ouve mesmo são as vozes nas canções. Viram isso? Os anciãos e os 4 seres viventes cantam e nós ouvimos. Os milhares de anjos cantam, a criação canta e outra vez nós ouvimos. É um ajuntamento congregacional. Nós não podemos nos reunir aos domingos para que apenas alguns cantem. Todos estão aqui em treinamento para o grande coro celestial. Os instrumentistas são mais do que bem-vindos. Nós precisamos de vocês, vocês precisam dar tudo o que podem para a igreja também. Mas entendendo, o que fazemos aqui é diferente do que fazemos lá fora. Aqui nós não nos apresentamos. Aqui nós nos ajudamos uns aos outros a cantar cada vez mais e melhor para a glória do Rei.
Nós precisamos cantar alegremente, pois como disse o pastor Tony Merida no livro que vocês receberam, uma das marcas de uma igreja saudável é que essa igreja vai cantar alegremente ao Senhor. Mais cedo eu disse, onde Adão e Israel falharam, Cristo acertou e por meio de seu sangue Ele nos restaurou a condição de um reino de sacerdotes. Já parou para pensar nisso? Aqui só tem ex-condenado. Estávamos todos rumo ao inferno. Ele podia ter decidido nos condenar, seria justo, por pura graça de Deus. O Cordeiro não apenas nos redimiu da escravidão, o Cordeiro nos trouxe para o palácio e nos colocou bem pertinho do trono do rei, irmão. Você pode adorá-lo alegremente. Ele nos salvou, mas por quê? Não foi porque cremos. Nós cremos porque Deus o Pai nos predestinou para crer. Nós cremos porque Deus o Filho nos comprou na cruz para crer. Nós cremos porque Deus o Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, nos deu nova vida no interior, e assim nós cremos. Como não vamos cantar alegremente a um Deus tão bom e gracioso como este? Eu sei. Não é tão simples. Às vezes. Meu filho está certo de fato. Todo mundo fica sem bateria ao longo do caminho. Às vezes é porque, como crentes, nós pecamos e nos afastamos do que é mais importante. E às vezes é porque nós, pastores, líderes responsáveis pelo culto, falhamos e tornamos o culto pobres mesmo. E de novo, eu não estou falando do estilo que você adota. Eu estou falando do que você crê sobre o culto. O que é um culto para você? Para mim, biblicamente, culto é o encontro entre o Deus da aliança e seu povo. Culto é quando Deus reúne o seu povo aos domingos e por pura graça e amor paternal se coloca no nosso meio. O que é que pode ser melhor do que isso, irmão? O que é mais encorajador do que isso? O pastor John Piper, em seu livro A Supremacia da Pregação, foi o primeiro que eu li dele. E com as palavras dele eu termino, escreve assim: as pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus. Mas muitas delas não fariam este diagnóstico de suas vidas perturbadas. A majestade de Deus é uma cura desconhecida. Por quê? Porque há prescrições muito mais populares no mercado. Só que tem um detalhe, diz Piper: o benefício de qualquer outro remédio será sumário e pouco profundo. A pregação, e eu acrescento, e o culto, que não contém a grandeza de Deus, pode até ser capaz de entreter por algum tempo, mas jamais será capaz de tocar o clamor secreto da alma, que, como disse Moisés no deserto, é: Senhor, mostra-me a tua glória. Cultuemos com fé e expectativa, crendo que Ele e a glória que se manifesta no céu pode se manifestar na terra entre nós. Que Deus os abençoe, queridos, em Cristo Jesus.